Bom dia. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Seminário ESE Sul 2019. Agradecemos a presença de todos e convidamos para acompanhar durante todo o dia de hoje as novidades do ArcGIS e casos de sucesso inovadores que promovem a transformação digital. Serão diversas possibilidades de conhecer experiências que promovem a qualidade de vida nas cidades e levam as empresas a um novo nível de relação com seus clientes e colaboradores a partir da utilização de softwares inteligentes. Também vamos conhecer pautas envolvendo Smart Cities, agronegócio, tecnologias móveis, soluções para a gestão pública e as mais recentes atualizações do mercado de geotecnologias. Este encontro é uma oportunidade de comunicar as experiências com os demais usuários da plataforma ArcGIS, disseminar as boas práticas adotadas e estabelecer uma nova rede de contatos na área de tecnologia. O Seminário ESE Sul segue os moldes internacionais de encontros de usuários da comunidade que utiliza a tecnologia geoespacial. Esse é o momento de se conectar e fortalecer a rede local, compartilhando conhecimentos que promovem a transformação digital. Para iniciarmos as atividades, então eu convido o Marlos Henrique Batista, diretor da Codex, para fazer a abertura e dar as boas-vindas nesse evento. Bom dia a todos. Meu nome é Marlos Batista. A gente vai falar hoje um pouco sobre as coisas que nos movem. Vamos falar também sobre como construir um novo olhar sobre as coisas. Esses momentos são realmente impactantes, né? Eles estabelecem marcos, esses marcos que nos remetem a um olhar de tudo que realizamos ao longo dos anos, né? A gente cria um ponto, um referencial. São instantes que também são instigantes, eles são provocadores. Nós vivemos num mundo altamente complexo, numa dinâmica que o tempo não tem, a percepção do tempo, ela é diferente de tempos atrás. Eu gosto muito de comparações, principalmente quando a gente tange com o século XIX, né? Tem alguns números que são extremamente interessantes. A gente, num olhar da medicina, né? O número de vidas salvas ou em tratamento durante o século XIX não é maior do que o que acontece hoje em uma semana. O número de distâncias percorridas nesse período muitas vezes é menor do que acontece hoje, a somatório da distância percorrida em todo o século é menor do que acontece hoje em um dia. E quando a gente tenta trazer isso para o nosso olhar do mundo digital, que é o que nós estamos hoje e vamos aqui discutir ao longo do dia, isso é bem mais impressionante. Óbvio que nós não temos a mesma a forma de comparação, mas se a gente pensar nas fotografias, o número de cliques, o total de cliques gerado em todo o século XIX é menor do que desde o início da minha fala. Então, hoje se equivale o número de cliques em torno de 2 minutos, o número de registros fotográficos ao longo do século XIX. A gente precisa a gente precisa criar um novo modo de ver as coisas, de estar preparado, de se dispor a dar essas respostas. Essa situação ela é bem provocadora quando a gente para um minuto. Isso é um momento também de reflexão, de a gente discutir um pouco o futuro, né? O futuro das pessoas, das profissões, das instituições, do mercado, do Estado, da relação do Estado com o cidadão e do cidadão com o meio. A gente sempre tenta buscar entender realmente aquilo que eu comecei na fala, né? O que realmente nos move. Essa capacidade, a capacidade que temos hoje de aprender com tudo isso que aconteceu, de se reinventar. O momento de hoje, um pouco dos propósitos que a gente buscou também
compartilhar com vocês é como que nós nos inspiramos com tudo isso que vem acontecendo e como nós podemos também ser um vetor dessa inspiração. É um momento de sintonizar com as coisas que estão acontecendo dentro do nosso meio. Nós temos um conhecimento local muito apurado, a gente conhece a nossa vizinhança, as nossas relações, mas esses efeitos massivos numa escala global, esses riscos e essas oportunidades que se aparecem, como que a gente se sintoniza com tudo isso que está acontecendo? É um momento de partilhar tudo isso, todas essas respostas que a gente conseguiu em um determinado olhar encontrar, de compartilhar as nossas dúvidas para saber aonde que a gente pode chegar. E além de tudo, além de todas essas forças que nos movem, nós compartilhamos muitas coisas em comum. Nós compartilhamos, nós temos nós somos uma comunidade que decide os rumos, que decide mudar, que decide para onde vamos, que decide as nossas posições. Somos uma comunidade que organiza as equipes de campo, as operações, que organiza o plantio, que organiza a distribuição e a logística. Nós somos uma comunidade que planeja como a nossa organização vai crescer, como nós podemos deixar a nossa cidade e deixar a nossa cidade mais inteligente e como nós podemos colaborar com isso. Como podemos utilizar os nossos recursos. Nós somos uma comunidade, somos gente que produz alimento, que produz energia, que produz conhecimento, que produz ciência. Nós somos uma comunidade que monitora o clima, que monitora a safra, que monitora o crescimento econômico. Nós somos gente que protege o patrimônio, que protege as pessoas, que protege o ambiente. Nós somos gente que realiza. Esse compartilhamento comum, além disso tudo, nós vivemos num mundo de extrema pressão. A pressão sobre as pessoas, sobre a instituição, sobre o Estado. É gerado essa base de conhecimento e essa expectativa, um passivo muito forte. E nós precisamos estar preparados. Existem vários antagonismos ainda dentro do próprio ciclo e dentro dessa pressão. Se a gente olhar vertentes de desenvolvimento, há quase dicotomias e paradoxos entre o desenvolvimento. Para a gente se desenvolver, nós precisamos de recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos. Para a gente poder... E a base de nós termos um bem-estar, uma melhor qualidade de vida, ela depende do desenvolvimento. E esse desenvolvimento, nesse olhar cíclico, ele vai ser base também desse consumo e dessa utilização desses recursos. Se a gente fizer um olhar na linha de tecnologia, a automação, ela também segue esse mesmo paradoxo. Quanto mais nós automatizarmos, nós precisamos de pessoas para gerar esses processos e essas automatizações, essas automações. E quanto mais automação estiver disponível, mais iremos produzir e mesmo menos pessoas iremos precisar, né? Essas relações e esses paradoxos, a gente entra num ciclo inexorável aí de quase que inconclusivo. Nós não temos as respostas certas, nós temos alguns caminhos, algumas orientações. E a gente precisa, acima de tudo, ter um olhar diferente se nós temos um contexto diferente. A gente precisa buscar respostas que não são do mesmo formato, do modo convencional que se vem tratando a condução do mundo. Para a gente conversar um pouco sobre essas
respostas e possibilidades, essas alternativas que a gente tem, e sobre essa pressão imputada sobre esse meio, eu gostaria de convidar para dividir o espaço aqui comigo um dos grandes profissionais que eu tenho uma estima muito grande em se tratando em transformação digital, em geotecnologia, em todos esses motores que propulsionam esse bem-estar maior. Eu queria convidar o Lúcio Graça. Muito bem, Marcos. Como é que a gente pode falar? Eu acho que você já deu uma boa introdução aí dos desafios que a gente vivencia, né, no mundo, né? E para atender a esses desafios, desde o nosso ponto de vista da ciência do onde, né? Nós somos os especialistas aqui que somos capazes de ver coisas que os outros não veem, utilizando o telescópio, o microscópio da ciência do onde. Tá? E a ciência do onde é aquela que é presente para qualquer desafio da sociedade, onde nós vamos investir, onde a gente precisa resgatar as pessoas, onde a gente precisa proteger o ambiente. Então, o onde está em tudo. E o nosso telescópio para a ciência do onde é o GIS, o Sistema de Informação Geográfica. O ArcGIS, particularmente, é muito interessante porque hoje ele já é uma plataforma. É um software que já tem mais de 40 anos. Quem conhece a história sabe que começou ali pequenininho, com um softwarezinho chamado ArcInfo, e hoje virou a plataforma ArcGIS. Plataforma é um status que poucas tecnologias alcançaram. A plataforma é um conjunto de tecnologias que permite você desenvolver aplicações, desenvolver processos, desenvolver novas tecnologias a partir dela. Então, a plataforma ArcGIS, ela hoje está nesse nível. E uma plataforma, quando a gente pensa assim, a palavra plataforma é muito interessante, porque a plataforma sempre teve essa visão de ser uma base sobre a qual você constrói alguma coisa. E tem que ser uma base robusta, suficiente, e tem que ser flexível, e tem que ser inteligente para suportar não só o desenvolvimento do que nós estamos fazendo hoje, mas também os avanços, as melhorias, as novas possibilidades, né? Então, a plataforma ArcGIS, ela é essa plataforma para você desenvolver as aplicações geoespaciais. Uma plataforma, ela, como essa, reúne um conjunto de funcionalidades e de ferramentas que suportam qualquer uma dessas iniciativas. Rapidamente falando, vocês vão ver muito aí, a gente compartilha essas funcionalidades e ferramentas em 3 grandes sistemas. Os sistemas de registro, que é aquele sistema que vai tratar de construir o modelo lógico da realidade, construir o avatar ou o gêmeo digital do seu ambiente físico. Então, essa capacidade de modelar, ela é fundamental para você tratar, seja uma rede de distribuição de energia elétrica, seja modelar as operações de um porto, ou principalmente modelar as cidades. Então, ali você modela e você captura as informações, registra as informações, integra as informações de todo tipo, de imagem de satélite, de LiDAR, informações hoje, principalmente de tempo real, informações do IoT, informações do Big Data, tudo você concentra ali através de sistema de integração, de conectores. Você integra esse teu modelo digital com outros sistemas, com o BIM, no termo da engenharia, ou BI, para quem lida com Big Data, ou CRM, para quem lida com negócio, com cliente. Até recentemente, mais que recentemente, diria ontem, né, a Esra anunciou a integração com Salesforce, que é o grande sistema base de negócios das empresas. Então, esse sistema ali de registro é importante, como é importante também um sistema para você fazer as análises, é onde entra as funcionalidades de GeoAnalytics, você cruzar informações, pesquisar, conectar e, principalmente, tirar o que no inglês se chama os insights. Os insights, né, essa palavra sistema de análise é muito até usado em inglês como sistema dos insights. Insights eu gosto de traduzir como as sacadas. São aquelas coisas que só você vê, aquelas sacadas, aquelas visões. Então, através dessas funcionalidades, você é capaz de ter as visões e compartilhar isso com o teu ambiente.
Por fim, a gente vai falar também muito do sistema de engajamento. O sistema de engajamento é justamente onde você engaja pessoas para o uso da plataforma. Hoje, a nossa extensão do nosso negócio vai muito além daquele core business que eram os nossos analistas de geo, os especialistas, os profissionais, os engenheiros, cartógrafos, os geógrafos, os geólogos, os geólogos da vida. Então, a gente hoje, através da plataforma, engaja todo tipo de perfil profissional, seja engenheiro, seja médico, seja advogado, seja policial, seja ambientalista, do que for. Todos eles são capazes de tirar valor dessa nossa plataforma. E não só engajar no uso profissional, no uso mais técnico, mas engajar na coleta de dados de campo, engajar na capacidade de você visualizar o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho através de um painel de controle. Então, são várias apps. Eu acho que a palavra apps é uma palavra importante, vocês vão ouvir muito aqui, quando a gente fala de engajamento. A gente engaja as pessoas através de apps. É como é hoje no mundo, você tem uma app para consultar música, você tem uma app para fazer uma viagem, você tem uma app para reservar um hotel. Então, as plataformas que existem têm app para quase tudo que você precisar. Vocês vão ver muito disso aí. E isso faz com que você, que é o núcleo ali do GEL das empresas, consiga desenvolver, customizar uma app dessa e entregar para as pessoas. Dizer, toma, está aqui essa coisinha que vai te ajudar a melhorar o seu trabalho, que vai te ajudar a ver melhor o que está acontecendo. Quando a gente... Esse próximo slide ele é legal porque ele faz o link disso que eu falei de tecnologia, de ferramenta, funcionalidade com o negócio. Porque tudo isso só tem valor quando ele é usado nas empresas para gerar valor para o funcionário, para o acionista, para o gerente, para o cliente. Então, o valor vem daqui, vem de você automatizar a operação, vem de você obter mais produtividade, vem de você desenvolver uma estratégia mais adequada. Todas as palavras ali citam pontos onde você vai efetivamente trazer o benefício para a empresa. E isso é a parte mais bonita do nosso negócio, né? Nós estamos já na imagem há pelo menos uns 30 anos com esse negócio de sistema de informação geográfica. A gente fica muito contente de ver a quantidade de empresas no Brasil, para citar no caso brasileiro, que vêm de coração aberto, de livre, espontânea vontade, apresentar os seus cases e mostrar para a comunidade o quanto que ela está sendo efetiva, quanto ela está tirando valor disso tudo que a gente faz, que a gente aplica, que a gente investe. Então, vocês vão ver muitos casos onde a nossa plataforma geoespacial está agregando valor aí para os negócios. É um pouco isso, tinha muito mais para falar, mas a gente vai falando aos poucos. Você quer comentar alguma coisa, Marlos? Tem um olhar muito interessante nessa estrutura de plataforma, né? Essa componentização e a criação desses motores, né? Nós temos motores que há muito tempo a gente tinha um olhar muito dedicado numa estrutura não tão complexa, né? Então, para responder esses motores de resposta de alta complexidade, onde a gente trabalha quantidade massivas de informações, de Big Data, a gente está falando aqui nesses motores de engajamento, de internet das coisas, nós fazemos conexões hoje com dispositivos, equipamentos, sensores orbitais, sensores locais, e tem um sensor hoje que para mim, a grande sacada disso tudo, né? Que é extremamente importante, que somos nós, né? Se a gente quer ter hoje um entendimento do nosso sistema de trânsito, nós somos o principal sensor que disponibiliza informação em tempo real para a gente poder ter uma mobilidade mais inteligente, para a gente gerar mais sustentabilidade dentro desse processo, para a gente ter respostas mais rápidas, entregas mais rápidas, a integração dos componentes humanos, tecnológicos e a capacidade de você agregar novos motores nesse olhar analítico, como o do Insights, que você consegue hoje, aquele procedimento convencional em que em algum momento era tomado por um analista, um especialista, você ensinar a máquina a fazer essa mesma análise, né? Existem vários exemplos que a gente vê, como eu iniciei a fala pelo trânsito, você pode
fazer totalizações e reconhecimento de padrões de veículos no trânsito, sem ter veículos e contagem, e se tem algum instrumento de alguma que eu consiga mandar um sinal ou uma informação a uma sinaleira inteligente, eu posso ter um controle de fluxos de veículos diferenciada. Esse olhar desses componentes, de que forma essa arquitetura de plataforma ela é extremamente poderosa. A base dela, esse sistema de registros, ele é hoje a base do desenvolvimento para isso, né? Obviamente que quando a gente fala de motores mais complexos, né, dessa natureza, como de machine learning, de IoT, ou de outros componentes mais sofisticados de Big Data, a gente precisa ter uma referência para poder sustentá-los. A plataforma, o olhar da plataforma, ela é muito forte quando a gente consegue juntar não só esses componentes internos, mas integrar com outras plataformas especialistas, como é o caso aqui citado da Salesforce. Eu tenho falado que a plataforma ArcGIS ela é completa, ela está pronta para ser colocada em uso muito rapidamente, diferente de qualquer outra plataforma que você possa pensar em termos de gel, onde você até que consiga botar ela em operação, leva tempo. A grande vantagem da plataforma ArcGIS é que ela já está pronta, ela é customizada, ela é out of the box, você abre a caixa e já sai usando. Então, quando você implementa uma plataforma ArcGIS na empresa, não precisa implementar necessariamente começando pelo sistema de registro, pelo modelo, você implementa numa aplicação direta. Por exemplo, hoje a gente tem visto muita capacidade de resposta da plataforma ArcGIS para uma situação de emergência ambiental. Sabe? Em questão de dias, 2, 3 dias, você consegue montar uma operação de assistência, no caso de um desastre ambiental, rapidamente montar uma sala de controle, uma sala de situação, você engajar os colaboradores a trabalhar de maneira colaborativa, reportando informação, capturando dados no seu sistema móvel, enviando para as centrais, onde vai ter gente processando, analisando dados, cruzando informações, tirando os insights e depois sendo capaz de publicar essas informações em páginas web, de maneira pública, para dar visibilidade do que está acontecendo, seja para o cidadão, seja para os outros agentes participantes do ambiente. Então, tudo isso é muito rápido de fazer. Qualquer que seja o ponto de entrada no ambiente geoespacial, você consegue fazer muito rápido. Eu já vi, por exemplo, empresas de energia. Eu fui numa empresa de energia elétrica recente que mal tem um sistema de registro, mal tem uma base de dados bem definida, mas o ponto de entrada deles ali foi no geomarketing. Eu preciso saber onde é que estão meus clientes, que eu preciso vender acesso e dali eu vou puxar minha rede. Rapidamente a gente montou uma aplicação que já gerou valor para ele, já está avançando, dali para frente vai implementar mais e mais funcionalidade. Então essa capacidade de implementação, ela é diferenciada, ela é a única que você pode encontrar só no ArcGIS. Tá? Nós vamos falar muito sobre essa capacidade de customizar, de você gerar resultados rápidos. Passa para o próximo slide, que esse slide é muito interessante também. Quando a gente fala em implementar soluções rapidamente, a ESRE tem hoje, já vem aí quase uns 10 anos já de desenvolvimento, o ArcGIS Online, que é a plataforma ArcGIS, tudo isso que a gente falou, no ambiente de nuvem da ESRE, no ambiente cloud da ESRE. Então, se você quiser desenvolver uma solução rapidamente e tem dificuldade para manter um sistema de informação, um sistema de TI, não tem dificuldade, tem preferência para usar o sistema de software como serviço, o ArcGIS Online é a resposta para isso. Tenho visto vários exemplos de empresas pequenas que não têm nem perfil de gel, que de repente já utilizam uma plataforma ArcGIS Online para gerar valor. Né? Tem até o caso que eu gosto de citar, que é o caso da fazenda de ostras. Eles precisavam vender as suas ostras com a informação do terroir, da onde que vem aquela ostra, e botar isso no cardápio dos restaurantes. O cara fez isso com ArcGIS, em uma semana já tinha o ambiente montado para gerar valor em cima do que ele estava vendendo. E um último slide que eu queria comentar também, que faz parte desse processo de você gerar valor muito rapidamente, que é utilizar dados. Você não consegue, muitas vezes, você precisa de dados para gerar valor. A plataforma ArcGIS, além do software, tudo que a gente falou, tem uma quantidade de dados tremenda para uso imediato. Muita coisa gratuita.
Então, por exemplo, vocês vão ver lá no ArcGIS toda aí a base de dados das imagens de satélite, Landsat, Sentinel, todas elas disponíveis, já dentro de aplicativos que você verifica uma janela de tempo, que você compara, faz change detection. Tem uma série de dados de arruamento, tem os dados da HERE, os dados da TomTom, tem dados de trânsito, tudo isso você disponível para integrar nas suas aplicações de maneira fácil. E dados demográficos, não só dados do IBGE, mas dados de empresas que são especializadas em capturar dados de consumo, sabe? Poder de consumo, a gente tem no nosso banco de dados, no nosso sistema de ArcGIS, informação para que você consiga saber dentro do bairro ali, da Bela Vista, do Moinhos de Vento, qual o perfil de consumo para produtos de farmácia. Vai nesse nível. Então isso está disponível, as pessoas às vezes não sabem, mas quem tem uma licença ArcGIS tem acesso a isso tudo. Vocês vão explorar isso mais aí mais à frente. Bem, vamos lá, Marlon, vamos correr. A gente está um pouquinho excedido na nossa programação também. A gente tentou preterir um pouquinho o tempo para as pessoas que estavam chegando. A gente vai ceder um pouquinho aqui, mas a gente compensa já nas próximas apresentações. Eu prometo que eu não falo mais nada. Vou até o final. A gente tem novos olhares, né? Quando a gente fala do momento que a gente vive, não tem como a gente não falar de hiperconectividade, né? É um dos principais vetores que a gente tem das conexões que eu conecto a minha geladeira, ao consumo, o mercado, a operação de campo, ao plantio, ao plantio mais inteligente, a agricultura de precisão. Um sistema muito interessante são exatamente como o Lúcio falou, a construção dessas aplicações. Hoje, dentro da plataforma, existem inúmeras aplicações que vêm a suportar exatamente essas demandas. É um novo olhar, o olhar que a gente tinha convencional e tradicional do que era geoprocessamento, né? A gente nem está utilizando esse conceito aqui, vocês podem ver que a gente não explorou isso hoje, porque hoje é muito mais do que isso. É a gente conseguir gerar essa conectividade, essa integração com o campo, com o escritório, com a análise. O registro de vocês, a inscrição que vocês fizeram, foi utilizando uma aplicação hoje, como essa. Então, a gente já consegue ter as estatísticas da localização de alguns pontos, criar painéis de controle. Tem esses componentes de dashboards aqui. A gente vai explorar vários desses motores ao longo do dia. A gente só está fazendo aqui um pequeno spoiler do que são esses motores que a gente vai apresentar um pouco, do que são esses componentes, do que são esses sistemas de engajamento, esses sistemas de analytics, esses sistemas de registros. Nós temos hoje também eu vou conduzir aqui a fala já para o encerramento da nossa abertura, mas eu gostaria ainda de compartilhar algumas pequenas visões quando a gente traz o conceito da plataforma. A primeira delas é exatamente que nós temos hoje uma visão que o nosso modelo de negócio e as nossas relações entre os negócios, elas mudam, elas são hoje dinâmicas. Se a gente olhar hoje dentro de uma estrutura de plataforma, fizer alguns exemplos dos grandes players de tecnologia do mercado, se a gente olhar o Uber, se a gente olhar o Netflix, é um outro modelo, é uma plataforma que você tem uma plataforma de negócios sustentada por uma plataforma tecnológica que muda toda a base conceitual e da relação das pessoas e ao mercado. O Airbnb hoje ele é um dos maiores, se não o maior hoje, sites e aplicativo e solução e plataforma para resolver o problema que a gente fala hoje de locação e de hospedagem, e ele não tem uma propriedade. É uma plataforma de negócios diferente. O Facebook é o maior gerador de conteúdo do mundo e ele não produz nenhum conteúdo. A gente tem hoje uma provocação muito grande e tem um componente comum dentro das plataformas, além dessa hiperconectividade, é a escalabilidade. Essa propriedade ela é forte. O Airbnb não precisa ter
um número tão grande de corretores ou de imobiliárias para poder transacionar aquilo que é o seu negócio. Você, dentro de uma mesma plataforma, você consegue atender uma quantidade muito intensa. Essa plataforma, nós hoje dispomos de uma plataforma capaz de customizar e desenhar esses negócios para vocês. E sempre ela vem dentro de uma lógica de colaboração. Ela não tem uma visão hierárquica, uma visão que afunda. Ela tem uma visão exatamente colaborativa. Criar exatamente esses dispositivos, essas integrações, essas hiperconectividades, essas análises de uma forma muito rápida, robusta, de ambientes e negócios complexos. Aqui nós estamos representando um grupo de empresas. Não é apenas uma empresa. Nós estamos aqui representando o Grupo Imagem. Dentro do Grupo Imagem nós temos empresas que promovem, estão alicerçadas e são pivôs dessa disruptura. Algumas elas vão transitar desde a automação até a parte médica, a atuação em diversas indústrias, em saneamento, em sistemas regulatórios, na parte agrícola, componentes para agricultura de precisão, para rastreabilidade e certificação, para o desenvolvimento sustentável, soluções para gestão de risco de desastre, para gestão municipal, gestão pública, para operação privada, para inúmeros mercados, nós temos exatamente essa composição. Hoje, nós vamos aqui falar um pouco, pelo menos dessas empresas que estão aqui. A Imagem, a Codex, que é a Imagem Geosistemas, que é a Imagem Esri, hoje aqui no Brasil. A Codex, que é uma empresa aqui gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul. A Imagem Sistemas e a Vega Monitoramento. A gente vai mostrar também alguns cases dessas empresas ao longo do dia. Tá? E eu gostaria de usar o momento para fazer também um lançamento. Né? Hoje, esses novos olhares, esses novos momentos, essa própria visão de grupo, demandam também de a gente também se reinventar. Né? Então, eu gostaria de fazer hoje, nesse momento, o nosso lançamento oficial do nosso novo portal, da nossa nova identidade visual. Né? Essa identidade, nós temos a Codex, é uma empresa que tem 14 anos, na verdade ela fará 14 anos, acho que é segunda-feira. Então, é um momento interessante de a gente mostrar também esse novo olhar. E, por fim, eu gostaria de só pedir para o Lúcio fazer o encerramento. Porque esse termo de plataforma é uma palavra relativamente nova para plataforma tecnológica. Plataforma, para a gente, é uma plataforma de petróleo, uma plataforma onde você constrói um automóvel, a plataforma do Mercedes. Então, a palavra plataforma serve de muitos sentidos. Mas eu me lembrei ontem de um sentido da palavra plataforma que é muito interessante. A plataforma, numa estação de trem, é onde você embarca num trem, onde você embarca num ônibus, onde você embarca para uma viagem. Então, eu queria convidar vocês a embarcar nessa viagem com a gente, a embarcar nessa viagem para o mundo da ciência do onde. Um mundo onde você vai usar a sua capacidade analítica para ver coisas que outros não veem e vai trazer valor para a sua empresa, para o seu cliente e principalmente para você. Acho que o grande barato do sistema de informação geográfica é porque ele é um caminho de descobertas individuais. É uma estrada que a gente pode se desenvolver como pessoas usando o melhor da tecnologia, mas aplicada ao mundo, sabe? Sem desmerecer outras profissões que você olha ali, o número, não sei o quê, o pontinho. Você, através da geotecnologia, quase todo dia, nós estamos lidando com as realidades da sociedade, com os desafios do planeta. Isso é muito bacana sobre o ponto de vista das escolhas pessoais que se fazem. Então, eu convido vocês a embarcar com a gente nessa viagem. Se vocês quiserem até uma visão mais romântica, é como se você estivesse na plataforma
9 3/4 para embarcar para Hogwarts. Então, embarcar para um mundo mágico, para o mundo da ciência, do onde, tá? Contem com a gente, contem com a Codex, contem com a Imagem, contem com a Esri e vamos dar sequência aqui. Fico muito feliz aí de estar participando aqui. Dá um encerramento aí, Val. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia de trabalho a todos.